Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 2, sábado, livro O Coração da Bíblia, autor André Dong. Tema desta semana: a justificação pela fé. O Senhor encoraja a Abraão e lhe promete um filho. Após esses acontecimentos, Deus voltou a aparecer para Abraão, reforçando a promessa da descendência. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículos do 4 ao 6. A mulher de Abraão era estéril e já havia passado da idade de ter filhos. Porém, mesmo com tudo desfavorável, Abraão creu na palavra de Deus. Isso mostra que em nós mesmos não temos fé. É a palavra de Deus que gera a fé em nós e nos leva a crer. Foi essa fé, gerada pelo falar do Senhor, que foi imputada a Abraão por justiça. Apesar dessa demonstração de fé, Abraão ainda precisava aprender a lidar com sua carne, com seu ego. A carne sempre quer fazer algo para ajudar a Deus, e foi exatamente essa a experiência registrada no capítulo 16 de Gênesis. Sara, sua mulher, resolveu ajudar e ofereceu sua serva Agar para dar um filho a Abraão. Versículos do 1 ao 4. Esse é um exemplo de que nossa carne quer ajudar a Deus. Ele, no entanto, não precisa de nossa ajuda. No versículo 16, vemos que Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Esse é o último versículo do capítulo 16. Em Gênesis 17, versículo 1, lemos: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Na história de Abraão, vemos diversos registros das aparições de Deus a ele. Contudo, após esse erro, passaram-se 13 anos e não há registro da aparição de Deus nesse período. Por confiar na carne, Abraão perdeu a presença do Senhor. Como vimos, em Gênesis 17, temos a quarta aparição de Deus a Abraão. Dessa vez, o Senhor apareceu a ele como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra também pode ser traduzida como Deus Todo-Suficiente. Ele é nosso provedor. Tudo o que precisamos, Deus é. Não precisamos recorrer a nenhum artifício, somente a Deus. Essa foi a lição que o Senhor ensinou a Abraão em sua aparição, pois ele se havia esquecido de quem Deus é quando aceitou a proposta de Sara. Então, o Senhor lhe apareceu e lembrou que ele é o El Shaddai. Após a quarta aparição, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo multiplicar extraordinariamente sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículos do 2 ao 8. Nos versículos 15 a 22,
o Senhor volta a encorajar Abraão e reforça sua promessa, dizendo que o filho que ele teria com Sara, Isaque, seria seu herdeiro, e com ele Deus faria sua aliança. Versículo 16 e o 19. Ao ouvir isso, Abraão se prostrou em terra e riu, pois ele e Sara já estavam com a idade avançada. Versículo 17. Olhar para as circunstâncias é sempre um obstáculo para a nossa fé e faz brotar dúvidas em nosso coração, como aconteceu com Abraão. Aqui, a fé de Abraão e de Sara ainda não era forte o suficiente, mas cada vez que ouviu o falar de Deus, sua fé se fortalecia um pouco mais. No início do capítulo 18 de Gênesis, vemos uma aparição do Senhor a Abraão, versículos do 1 ao 21. Nessa visita, o Senhor disse que voltaria dali a 1 ano, e Sara daria à luz um filho. Ela estava dentro da tenda, ouvindo a conversa, e riu no seu interior por causa da sua idade e da idade de Abraão. O Senhor então perguntou, por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Versículos do 13 ao 14. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. O problema é que nossos pensamentos ficam condicionados às coisas terrenas. Precisamos mudar nossa oração. Não queremos limitar o Senhor. Muitas vezes, nossa oração é influenciada pela limitação humana. Por isso, precisamos exercitar nossa fé. Abraão intercede a Deus por Ló. A destruição de Sodoma. Ao final da conversa, o Senhor resolveu compartilhar com Abraão o que faria com Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículos 16 ao 21. Após descobrir que Deus destruiria a cidade, Abraão começou a interceder por Ló. Esse é o coração que devemos ter, interceder pelos nossos irmãos. Abraão, então, iniciou uma espécie de negociação com o Senhor. Ele começou dizendo: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Gênesis capítulo 18, versículo 24. O Senhor respondeu que se achasse 50 justos, pouparia a cidade por causa deles. Versículo 26. Então, Abraão foi diminuindo a quantidade até chegar a 10 justos, e o Senhor confirmou que se houvesse 10 justos na cidade, não destruiria por causa deles. Versículo 32. O capítulo 19 de Gênesis conta o final da história de Ló. Os anjos foram a Sodoma e tiraram Ló, sua mulher e suas filhas de lá, antes de destruírem a cidade. Versículos do 1 ao 17. Contudo, ao olhar para trás, ignorando a advertência dos anjos, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Versículo 26. Depois, as duas filhas de Ló, achando que ficaria sem descendência, resolveram ter filhos com o próprio pai. Dessa união incestuosa surgiram os povos de Moabe e Amon. Versos 30 a 38. Tudo isso ocorreu porque Ló escolheu apartar-se de Abraão. Devemos tomar muito cuidado com nossas escolhas, principalmente se elas nos afastarem de Deus. O último teste de Abraão: ofertar seu filho Isaque. Após o nascimento de Isaque, Gênesis 21, Deus deu o último teste a Abraão e o mais difícil. Em Gênesis 22, lemos: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículos do 1 ao 2. Você aguentaria algo assim? Vemos aqui claramente uma figura de como Deus se sentiu quando enviou seu único filho para morrer por nós. Mesmo diante de um pedido tão difícil, Abraão creu e obedeceu. Gênesis capítulo 22, versículos do 3 ao 10. Quando Isaque lhe perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, ele respondeu: Deus proverá. Versículo 8. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho dentre os mortos. Hebreus 11:19. Em Romanos 4:17 lemos: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uma vez que a palavra de Deus dizia que em Isaque seria chamada a sua descendência, Abraão creu que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Por isso lhe obedeceu nessa tarefa tão difícil. No final, Isaque foi poupado porque a fé de Abraão tornou aquela promessa real. Gênesis capítulo 22, versículo 11, versículo 12 e o 16. Isaque foi figuradamente morto e ressuscitado. Abraão creu e obedeceu. Sua fé lhe foi imputada por justiça e sua descendência foi abençoada. Romanos capítulo 4, versículo 3 e Gênesis capítulo 22, do 17 ao 18. Hoje, a bênção de Abraão, o Espírito prometido, chegou a todos os filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Que possamos crer na palavra de Deus e obedecer. Assim seremos justificados pela fé e abençoados. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.